Vamos falar de uma palavra que estamos precisando muito nesse tempo. A alegria. O que significa alegria? Com esse texto que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Dizer que a alegria do Senhor é a nossa força significa que somente a verdadeira alegria que vem de Deus fortalece o seu povo. Há muitas formas de alegria, nós sabemos, né, que o mundo oferece, mas todas elas são vazias, são superficiais e passageiras. Entretanto, a alegria do Senhor derramada sobre seus filhos, ela é plena, é bem diferente, né? Ela é plena, ela é forte e ela é perpétua, né? É duradoura, né? Então, com isso, nós podemos dizer que, analisando o contexto da palavra de Deus, os judeus, eles escutaram muito que a alegria do Senhor é a nossa força, num contexto bastante complicado de sua história. Eles tinham estado nas suas últimas décadas no cativeiro babilônico, né? E se viver subjugado é complicado, né? Nós estamos vivendo um tempo agora de ficarmos dentro de casa e aquilo é como se a gente estivesse preso dentro da nossa própria casa, né? Mas o povo de Deus, eles ficaram no cativeiro, lá na Babilônia, né? E esse tempo de exílio, a terra natal daquele povo a terra deles ficou totalmente desolada por causa do seu próprio pecado. O povo da aliança acabou se tornando motivo de escárnio de seus inimigos. Mas, conforme o propósito do Senhor, havia chegado o tempo da restauração. Pela providência divina, o povo percebeu e recebeu permissão para voltar à sua terra. E nós sabemos que reconstruir a cidade e também, consequentemente, o templo. Nesse contexto, não havia apenas uma reforma estrutural a ser feita, mas principalmente uma reforma espiritual. Se nós formos analisar, é bem parecido com o tempo que nós estamos vivendo, né? Então, em dado momento, após a reconstrução dos muros da cidade, o povo foi confrontado pela leitura e explicação da palavra de Deus. Assim, à luz da palavra de Deus, seus pecados ficaram expostos e o povo sentiu o peso de sua rebeldia. Conforme o texto de Romanos 3:20, que diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, meus irmãos, ao ouvir a palavra, os judeus demonstraram quebrantamento e tristeza. É isso que a palavra de Deus faz, né? E a palavra, é clara, diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E que nós possamos realmente estar atento a ouvir o que Deus está nos falando. Os judeus, principalmente os levitas que estavam ensinando a palavra de Deus, eles tranquilizaram o povo dizendo que aquele não era um tempo de tristeza e lamentação, mas um tempo de exultação e contentamento pelo perdão e misericórdia do Senhor. Foi nesse tempo que Neemias encorajou o povo de Deus, dizendo que aquele era um dia de perdão e celebração consagrado ao Senhor. Portanto, não havia tempo para tristeza, pois a alegria do Senhor, né, é a nossa força. O que é a nossa força? Sim, a alegria do Senhor é a nossa força, mas como experimentamos essa alegria fortalecedora? No próprio texto bíblico do livro de Neemias, apreendemos que o povo de Deus, ele se apropria dessa alegria através do conhecimento, confiança e obediência à palavra de Deus. É através da revelação da vontade de Deus em sua palavra que tomamos conhecimento de nossos pecados e somos conduzidos ao arrependimento. Ao mesmo tempo, essa palavra nos dá uma alegria inabalável ao nos mostrar a imutável promessa do perdão de Deus e o ministério auxiliador e capacitador do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Lá em João 16:13 diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso explica porque o salmista também escreve na palavra de Deus, né? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O Salmo 19, 8. Para o servo do Senhor, os mandamentos divinos são prazerosos ao coração. As promessas de Deus são a sua alegria. O Salmo 1 diz que o prazer do justo está na lei do Senhor, né? E nela ele medita de dia e de noite. Então, temos que estar vivendo a palavra de Deus no nosso viver diário. É no nosso cotidiano. Temos que procurar aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Não simplesmente ser meros conhecedores da palavra, mas não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Mas dizer que a alegria do Senhor é a nossa força não significa que estamos imunes ao sofrimento, né? Muito pelo contrário. O verdadeiro cristão, ele passa por muitas dificuldades, aflições, tristezas e tribulações. O redimido sabe o que é chorar. No entanto, pelo poder divino, pela força comunicada pelo próprio Deus aos seus filhos, nós somos capazes de experimentar uma alegria que transcende qualquer circunstância, que supera qualquer tristeza. Os crentes, o povo de Deus, eles podem até ser entristecidos, mas estão sempre alegres, que é uma alegria que vem do interior. Em 2 Coríntios fala bem dessa alegria, 6 e 10, né? Essa alegria, ela não tem sua origem na terra, mas no céu, porque a nossa pátria está no céu. Ela não é um mero sofrimento, que eu estou falando, a alegria, ela não é um mero sentimento passageiro, mas é uma dádiva do Senhor que brilha na mais escura noite e permanece firme na mais severa tempestade da vida. Essa alegria, ela é fruto do Espírito Santo, né? E nos alcança a partir do trono da graça de Deus. Além disso, é na pessoa de Cristo que temos a revelação final da alegria do Senhor, que fortalece o seu povo escolhido. Ele é a nossa alegria eterna, a nossa esperança que jamais terá fim. Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo estando aprisionado, ele conclamou as pessoas, dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Filipenses 4:4. Por isso, quero concluir dizendo, realmente, a alegria do Senhor é a nossa força. Apeguemos e acheguemos ao trono da graça de Deus. Que Deus nos abençoe.